Olá, meu nome é Cibele Querina, sou psicóloga, trabalho na clínica Fonoaudiologia em equipe. Eu tô aqui para falar de um assunto muito importante que pode ter relação com alguns problemas da fala, que é a ansiedade. Bom, ansiedade é aquele medo ou nervosismo temporário que todos nós sentimos quando se aproxima alguma situação temida, muito esperada. Por exemplo, você precisa realizar alguma prova, exame, e você sabe que de alguma forma vai ser muito importante para o seu futuro, seja da faculdade, da autoescola ou até para conseguir um emprego que você almeja há muito tempo. E aí, se aproximando da data da prova, você começa a ter sintomas físicos, reações de ansiedade. Quais são essas reações? Pode ser uma agitação psicomotora, que é aquela coisa de pernas inquietas, suor nas mãos, coração acelerado, dor de barriga. Tudo isso vem acompanhado de algum pensamento de medo, seja um medo de perder o controle da situação, no caso da prova, de não saber tudo que vai cair na prova, de ir mal, o que vai acontecer se eu não passar, e todos aqueles pensamentos juntos vão trazendo esses sintomas físicos. E aí, quando que a ansiedade se torna um problema? Se a sua ansiedade te motiva a se esforçar por essa prova, a estudar mais, a se preocupar de uma forma positiva, ok, a sua ansiedade está aí funcionando realmente como ela deve funcionar. Se por acaso, quando se aproxima a situação temida, você paralisa de alguma forma, os pensamentos são tão intensos que tornam as reações físicas tão intensas também. Por exemplo, um coração acelerado para uma pessoa muito ansiosa, na cabeça dela, isso pode ser um ataque cardíaco. Quantas pessoas vão para o pronto-socorro com sintomas físicos intensos, achando que estão tendo algum problema sério e faz exame e não tem nada. E aí o médico fala, seu problema é psicológico, é um problema de ansiedade. Então, a ansiedade realmente pode ser uma situação perturbadora, sempre causada por pensamentos de medo. Mas a ansiedade é algo que a gente deve lutar contra? Não, por quê? Pense na ansiedade como a dor. Seria muito perigoso se nós não sentíssemos dor. Quando que nós saberíamos quando ir ao médico? Como que nós saberíamos que quebramos a perna ou tem qualquer problema no nosso corpo? É a dor que nos avisa que tem alguma coisa errada aí nesse funcionamento. E assim também a ansiedade. Ela nos deixa em alerta para situações de perigo reais. Como, por exemplo, se você estiver andando na rua, você sabe que aquela rua é perigosa, tá só você na rua andando sozinho à noite e percebe que tem alguém te perseguindo, automaticamente o seu corpo já vai se preparar para duas situações, que nós chamamos de luta ou fuga, que se você está ansioso, seu corpo está ali preparado para correr, para se esconder, para enfrentar aquele perigo de alguma forma. Então, ou você vai sair correndo dessa pessoa, ou você vai lutar com ela. Se você escolher continuar andando na rua, a sua ansiedade vai estar deixando seu corpo preparado para uma das duas reações de qualquer forma. Então você vai continuar andando sentindo tudo aquilo, o coração acelerado, a respiração já fica um pouco diferente e você começa a ter essas sensações ruins. Por quê? A respiração ela está ligada com a oxigenação do cérebro, pode dar uma tontura, um mal-estar. Então as pessoas ansiosas elas precisam fazer um treino de respiração para saber como lidar com a ansiedade, como que eu vou reagir naquela crise. Eu preciso saber que eu não posso lutar contra os sintomas, eu tenho que aceitar os sintomas que eu estou sentindo, eu tenho que saber me controlar à medida que eu respiro, sabendo que esse mal-estar vai passar. Será que eu estou realmente num perigo real? Tem que analisar esses pensamentos que ocorrem no momento da ansiedade. De repente, a ansiedade é só falar em público, que é o caso das pessoas com gagueira. Você fica com aquele medo de falar uma palavra que você sabe que vai gaguejar e aí, quando você percebe, você está com todos aqueles sintomas. Então, não deixe de procurar um especialista, um psicólogo, um psiquiatra. Muitos casos de ansiedade precisam ser tratados com medicamento,
Porque é como se você tivesse um problema na perna. Se você nasce aí com uma predisposição e se você força muito essa perna, em algum momento você vai precisar de fisioterapia ou de algum medicamento. Assim também o nosso organismo, às vezes tem algumas predisposições para ansiedade, para depressão. E algumas situações da vida agravam essa predisposição, então se tornam crises, assim como a crise da dor na perna, a crise da ansiedade, então precisa ser tratado. Se você tem algum sintoma de ansiedade grave, não deixe de procurar o especialista e saiba que a sua ansiedade pode ser algo bom. Não pense em se livrar dela. Pense em transformá-la em algo realmente adaptativo, que possa te ajudar.